sábio e a sabedoria. Então, ao entrarmos no livro O Fermento, sobre a prática formativa de Jesus, então nós queremos mergulhar nesse sábio, no que é ser sábio, que é sabedoria. Porque é Jesus o formador, ele é verdadeiramente o mestre, então ele se torna o caminho para nós fazermos uma verdadeira formação. Então a formação não vem de nós, vem pela ação do Espírito que nos configura ao Cristo formador, ao Cristo que verdadeiramente forma, para que nós possamos levar essa formação aos outros. Por isso que ele vai dizer, não queira que ninguém te chame de mestre, porque realmente nós não somos. Ele é o mestre e é nele que nós podemos verdadeiramente ajudar os outros. Ao mesmo tempo que nós queremos ver como Jesus é o mestre, nós queremos ver a sua prática, e na sua prática o que ele deu como exemplo foi o fermento. Então esse fermento que se torna o amor que constrói pessoas, mas também tem o fermento dos saduceus, o fermento dos fariseus, o fermento dos herodianos, aqueles que usam a hipocrisia, o poder para dominar pessoas. Então nós devemos tomar cuidado para que tenhamos a verdadeira sabedoria. A sabedoria que é tão elogiada na Sagrada Escritura. Por isso, devemos ter esse itinerário e, afinal de contas, a casa da formação é a própria igreja. Então é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a nossa casa formativa. E lá nós queremos formar pessoas para viver no corpo de Cristo. Conforme 1 Coríntios 12, ser membros verdadeiros de Cristo. E o formador é aquele que forma para a sabedoria, para que a pessoa livre, ela siga como igreja nessa comunhão eclesial, né? Então o que é ser sábio? O ministério da formação, que era aprofundar na fé em Jesus Cristo. Esse aprofundamento não é somente a nível racional. Então nós somos marcados por uma cultura grega, que tem a sofia como princípio. Essa sofia seria essa dimensão racional tantas vezes buscada pelo ser humano. Isso é ruim? Não. Mas quando falamos de formação a nível de Sagrada Escritura, de ministério de formação, é aprofundar essa fé de Jesus Cristo. E essa fé, não somente a fé pessoal, né? A fidesque, como se diz em teologia, mas a fidesque, quer dizer, essa fé da própria igreja. Então nós queremos ter essa dimensão verdadeiramente eclesial na nossa formação, de tal modo que as nossas decisões sejam decisões que levem o ser humano à comunhão eclesial. Então, uma marca para sabermos se nós estamos na formação de Jesus Cristo é verdadeiramente se a nossa formação é para que as pessoas vivam dentro do corpo de Cristo, dentro da vida eclesial. E às vezes nós nos iludimos por vermos pessoas que têm uma formação intelectual profunda. Isso é mal? Não. Olha o exemplo do Papa Bento XVI. Se a gente pode falar, um dos maiores, se não o maior teólogo do século XX, no início do século XXI, e é uma pessoa que soube ter essa dimensão total e formativa, mas há pessoas que primam somente por uma dimensão intelectual ou para demonstrar uma certa cultura. Então nós queremos ter a visão de sabedoria que a Sagrada Escritura nos dá, né? Uma sabedoria, como está em 1 Timóteo 3,15, que nos leva à salvação. Então essa é outra característica. Leva à comunhão eclesial e leva à salvação. Então, conforme Romanos 14, não pode ter uma ciência que incha, só que faz a perdição das pessoas e falar que isso seria sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é verdadeiramente uma sabedoria que leva a pessoa à salvação.
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Então, não tem razão de ser uma sabedoria dessa. E então essa sabedoria levaria o ser humano a tomar decisões salvíficas, decisões pela própria salvação e decisões pela salvação do próximo, né? Por isso, o conceito de sofia, quer dizer, essa erudição, é diferente da sabedoria bíblica, que tem uma característica não somente intelectual, mas prática, que quando se externaliza por atos prudentes. Então, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor colocará à frente da sua casa? O homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, é aquele que pratica a palavra. Então, essa é a visão do sábio para a Sagrada Escritura e, obviamente, para Jesus também. Então, não adiantaria você ter uma sabedoria de erudição, de grande conhecimento, porque até o diabo, conforme está lá em Lucas 4 e Mateus 4, ele cita até a Sagrada Escritura, então cita até o Salmo 91, quer dizer, não adianta ter só uma erudição qualquer sem levar as pessoas a serem formadas para o tecido eclesial e para a salvação. Primeiro ponto dessa sabedoria Deus é a fonte da sabedoria. Então, a primazia da graça também no aprendizado dessa sabedoria. Deus é apresentado como o sábio, conforme Romanos 16, 27 e Jó 12, 13. Essa sabedoria, ela criou o mundo, conforme Provérbios 3, 19, sabedoria 9, 2. Então, a sabedoria, ela permeia a própria natureza, né? Conforme o Salmo 18, 19, quer dizer, essa voz de Deus que ecoa no mundo, essa voz de Deus que ecoa, a noite fala à noite, o dia comunica ao dia, quer dizer, essa sabedoria de Deus que permeia o próprio mundo, o próprio universo, a própria natureza. Então, Deus demonstra a sua sabedoria fazendo, que é criando. Conforme Gênesis 2, Deus é visto como grande oleiro que na sua sabedoria ele vai construindo o ser humano, da argila sopra o hálito divino. Então, ele é uma sabedoria de Deus também que faz, que constrói, e constrói ser humano, conforme Gênesis 2, 7. O ser humano só alcança essa sabedoria pelo temor de Deus. Então, é no temor de Deus que o ser humano vai ter. E o que seria esse temor de Deus? Essa submissão plena a Deus. Por quê? Se a gente fala se Deus é a fonte da sabedoria e a sabedoria é a graça de Deus, você só obtém essa sabedoria na medida que você se submete a Deus. Então, o orgulho intelectual é algo que se transveste de uma sabedoria falsa e ele pode fazer o ser humano se perder na própria vida. Então, nós devemos tomar um cuidado muito grande com isso, com essa sabedoria falsa, essa sabedoria somente de capa, né? Salomão é a sabedoria como um dom concedido por Deus, conforme Sabedoria 8, 21 e 9, 6, e também dentro do próprio livro dos Reis. Quer dizer, Salomão é aquele que poderia pedir tudo, poderia ter tudo, e ele pediu sabedoria. E a palavra lá é a seguinte: como você pediu sabedoria, vai ser dado tudo aquilo que um rei gostaria de ter, né? Então, a sabedoria é dom concedido por Deus. Por isso, uma das coisas que nós devemos sempre fazer é pedir esse dom da sabedoria para Deus. Às vezes as pessoas pensam assim: mas isso seria arrogância. Arrogância é você apostar na sua carne. Então, em Mateus 16, quando Pedro proclama que Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, Jesus vai dizer o quê? Não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas foi meu próprio Pai que te revelou isso.
Então, a sabedoria de proclamar aquilo que é a vontade de Deus, ela vem do próprio Deus. Então, a sabedoria é graça. Por isso, esse temor de Deus faz com que nós não confiemos em nós mesmos. Porque há um perigo muito grande dessa confiança em nós mesmos e ter uma certa arrogância na proposta para com os outros. Esse cuidado deve estar muito presente na mente daquele que quer ser formador na sabedoria de Deus. Como está o velho adágio para ser santo, né? Confiar plenamente em Deus, desconfiar plenamente em si mesmo. Eu acho que esse adágio se aplica perfeitamente ao homem e à mulher sábios. Quer dizer, ele deve confiar plenamente em Deus e deve desconfiar de si mesmo. Essa desconfiança de si mesmo é que deve nos levar a estudar. Porque aí nós não confiamos, mas Deus vai nos conduzindo nesse caminho de aprofundamento e de estudo para que nós possamos fazer o bem aos outros. O escriba do reino de Deus é aquele que tira o tesouro do seu coração, coisas novas e velhas. Quer dizer, então, nós precisamos plantar, porque o Espírito Santo trabalha com aquilo que nós temos dentro. Mas a primazia da graça. Agora, também não devemos ser temerários o bastante em pensar que nós vamos aí estudar, nos arrebentar de tanto ler e nós vamos conseguir tudo. Tudo deve ser presidido pela graça. E o outro lado, não precisa estudar, o Espírito inspira e vai. Também isso seria arrogância, né? Isso seria uma arrogância, um falso temor de Deus, porque o que está por trás é uma pessoa que não quer verdadeiramente trabalhar isso. Então, se nós lemos São Paulo, que é 2/3 do Novo Testamento, nós podemos imaginar por trás daquele homem, quanto esse homem deve ter estudado. Quanto que esse homem deve, tanto no nível judaico, hebraico, aos pés de Gamaliel, como também ele estudou em matéria de grego, né? Da escola grega. Então, ele é o homem que tem os pés nos dois mundos. Então, esse homem estudou muito. E Deus se utilizou isso, tanto que ele aprende, quando vai falar para Ananias, vai falar que Paulo é instrumento escolhido. Então, Paulo se torna um exemplo daquilo que é verdadeiramente um formador. Essa sabedoria estava com Deus desde sempre, né? Então, conforme Eclesiástico 1 e principalmente Provérbios 8, 22-30, em que a sabedoria personalizada, ela vai falar que desde a criação ela permeava e ela que ia construindo e ela acompanhando, que obviamente nós vamos ler isso daí como o próprio Filho de Deus, né? Conforme João 1, né, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então essa sabedoria, essa palavra é o próprio verbo, né? Essa sabedoria, conforme Baruch 4:1, ela é vista como a própria Torá. A Torá é vista em primeiro, a Torá, o Pentateuco, a própria palavra de Deus, na lei, é encarada como a sabedoria de Deus que vem até essa terra. E, por sua vez, nós vemos essa sabedoria de Deus encarnada no próprio Jesus, né? A Torá, então, é esse ensino amoroso de Deus e não uma imposição despótica, conforme está em Provérbios 3:11 e seguintes. Então, Deus é apresentado como um pai que vem para ensinar seus filhos. E se nós olhamos a sabedoria do Mestre Jesus, ele muitas vezes tomou essa figura paterna, apesar dele falar do pai, muitas vezes ele dizia filhinhos, né? Ele admoestava, ele orientava e olha o modo como ele ensinava, por parábolas, por ditos, por sentenças e tudo mais. Então ele utilizava tudo que tinha com um interesse maior que as pessoas aprendessem. E muitas vezes repetia, interpretava ensinamento dentro da casa, que a casa aí é a própria, depois de ser considerada como a própria igreja, né? Quer dizer, dentro da igreja podemos entender o verdadeiro ensino de Jesus, né?
Então, Jesus, ele é o homem sábio, ele é a sabedoria encarnada. Então, esse modo sábio de construir uma filialidade para com os discípulos com relação a ele. Ele não tinha somente discípulos, não vos chamo mais servos, nós chamamos de amigos. Então, esse processo vai tornando laço de amizade com o próprio Senhor. É uma sabedoria prática, conforme a habilidade de realizar obras, conforme Êxodo 28:3. Quando vai se construir a arca, ali a primeira vez aparece sabedoria, né? Então, sabedoria na Escritura é apresentada de uma forma muito, muito prática, de fazer, de realizar. Vai muito além do intelecto, então é esse agir na vontade de Deus. E na medida que podemos fazer isso, que é a nossa sabedoria, vamos lembrar tudo que nós falamos até agora, é uma sabedoria que vem do temor de Deus, porque nos submetemos a Deus, porque é graça, nos dedicamos ao conhecimento, Deus é a fonte da sabedoria, e quando fazemos assim, essa sabedoria se torna um verdadeiro louvor a Deus, né? Ela não louva o próprio formador, né? Então, lá no caso do eunuco de Candace, aquele também é outra figura de formador, né? O diácono Filipe vai e ensina e o Espírito o arrebata. Quer dizer, essa é a visão do formador. O formador forma para o louvor, transformando a pessoa num louvor a Deus, e depois ele vai embora e a pessoa há de seguir sozinha. O desejo do formador é formar discípulos missionários de modo que eles verdadeiramente tenham essa autonomia, não da carne, mas uma autonomia dada pelo próprio Deus. Eles saibam se governar. Por isso as características do sábio. Provérbios 1:5, ele escuta e guarda em silêncio, né? Então esse sábio, ele sabe calar para poder aprender. Provérbios 19:11, ele tem autocontrole, né? Então o sábio é aquele que é marcado porque se ele quer formar alguém para autonomia, se ele quer construir ser humano, o sábio ele tem que se construir também. Então, o autocontrole que brota do autoconhecimento e toda a literatura que existe para nos ajudar a nos conhecer, primeiramente Sagrada Escritura, é algo primordial na vida de um sábio. Senão ele vai ensinar aos outros, conforme o último versículo da 1 Coríntios 9, que eu domino meu corpo, eu castigo meu corpo, vai dizer Paulo, para pregando aos outros eu mesmo não venha me perder. Então, o sábio deve ser aquele famoso adágio que vem de São Gregório Magno, o ouvido do pregador é o primeiro mais perto da sua boca. Isso quer dizer o quê? A palavra da formação que brota de mim deve me levar a me formar. Se eu não me agrado com a palavra que eu estou falando para formar, então está tendo algum problema. Isso não quer dizer que essa palavra não doa. E dói, mas ela não me faz crescer. Então aí eu fico feliz com esta palavra. Outra característica, sabe administrar os bens com equidade, conforme Provérbios 21:20. Então ele vive a justiça. Então, a marca de quem é sábio é aquele que sabe ter decisões justas, decisões prudentes, sabe ter decisões amorosas, sabe ter decisões bondosas, sabe ter decisões verdadeiramente para o bem. Conforme Atos dos Apóstolos, Jesus é aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Isso deveria ser para cada um de nós. Nós deveríamos ser, e aí pelos frutos se conhece a árvore. Então, os nossos frutos devem mostrar que somos pessoas verdadeiramente sábias. Contribui para a ordem social, Provérbios 28:2. Então, pessoas que constroem o mundo. Então, o formador, o sábio formador, o formador sábio é aquele que faz crescer ser humano, faz o ser humano crescer, e ele faz outros construtores. O que quer dizer isso? Eu ajudo aquelas pessoas que estão em torno de mim a crescer e eles serem outros formadores onde quer que eles estejam.
todo cristão deve ser um formador. Claro que aí há aqueles que têm isso como vocação, né? Mas, afinal de contas, todo ser humano deveria ser um verdadeiro formador, um verdadeiro construtor de ser humano. Então, o pai deveria ser sábio formador para construir seus filhos e a sua esposa. A esposa, como mãe, quantas vezes a Bíblia não elogia a mulher sábia? É aquela mulher que constrói os seus filhos, a educadora da casa, né? Os filhos, por sua vez, eles se constroem, são construídos, mas também eles são e devem ser bons exemplos para os seus pais. Quer dizer, olha como São Carlo Acutis, um jovem se torna formador. Formador. Um jovem formador e formador de ordem social. Então, podemos dizer, São Carlo Acutis é um sábio. São Carlo Acutis teve a sua dimensão formativa, inclusive a nível de internet. Então, é esse tipo de formador que a Escritura quer. Outra característica, humildade, reconhece que tudo é dom de Deus, conforme Provérbios 3:7. Conforme também 1 Coríntios 15, eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, o formador, ele tem essas características. Ele sabe escutar, orelha muito maior do que a boca, né? Ele sabe se controlar, ele sabe se conhecer, sabe administrar os bens, sabe administrar a própria vida, ele promove a ordem social, promove o crescimento de outros seres humanos e é humilde. E é humilde. Muito orgulho pode ser culto, mas não é sábio. Então, esse ponto deve ficar claro para nós. Por isso que muitas vezes Deus manda aprovação para a gente se colocar no nosso devido lugar. O insensato, e a Sagrada Escritura coloca o insensato, tá? E Jesus vai colocar até a pessoa louca, né? Mas louco nesse sentido de insensato, que é o caso das virgens prudentes e as virgens imprudentes, né? Mas no original é louca, mas nesse sentido é um hebraísmo para falar essa insensatez, essa imprudência, esse desvario. Ele despreza a sabedoria e caminha para a ruína, conforme Provérbios 10:8. Então, a antítese é o insensato. Aquele que não sabe escutar, aquele que é orgulhoso, aquele que não tem conhecimento nenhum, tem uma arrogância violenta para ensinar os outros, mas ele mesmo não conhece para a própria sabedoria, para o próprio construção. E em Jesus? Então, Jesus, João 1,14, é a palavra que se faz carne. Então, aquela palavra de Baruch 4:1, que é a lei que encarna a sabedoria, para nós é o próprio Jesus. A sabedoria não é um livro, a sabedoria ela se torna verdadeiramente um ser humano, que é Cristo Jesus. Ela abre tenda no meio de nós. Conforme Lucas 2:46-52, Jesus crescia em sabedoria. E aí, se Jesus, como ser humano que é, ele é homem, Deus e homem verdadeiro, ele crescia em sabedoria, quem somos nós para falar que se eu tenho 60, 70, 80 anos, não preciso mais crescer em sabedoria? Nós vamos crescer em sabedoria até o último momento da nossa vida. Então, não tem escolha isto. Ou o ser humano cresce ou ele volta para trás. Então, se Jesus crescia em sabedoria, ele que é a sabedoria de Deus encarnada, e aí, claro, falando da sua dimensão humana, nós também temos que considerar que precisamos crescer em sabedoria, numa verdadeira sabedoria. E ele era admirado, conforme Mateus 3:54, Marcos 6:2, pela própria sabedoria. O povo ficava extasiado com a sua sabedoria. E nós, quando alguém nos elogia, sempre devemos falar, é tudo graça de Deus, né? Então, é o próprio Jesus sábio que deve estar em nós pela ação do Espírito. Conforme Lucas 10, quem vos ouve, a mim ouve. Isso poderia ser aplicado perfeitamente ao formador. Quem vos ouve, a mim ouve. E esse deveria ser nosso anseio. Não sou eu quem falo, mas é Cristo que deveria falar em nós. Não sou eu quem vivo, é Cristo que deve viver em mim, conforme Galatas 2:20. Vamos transferir isso para falar? É Jesus que deveria falar em mim, né? Então, ele deveria falar em mim, ele deveria ser
aquele que seria um mestre formador na minha pessoa de mestre e formador. Mais sábio que Salomão, conforme Mateus 12:42. E há uma exortação à sabedoria cristã. Então, o administrador sabe fiel viver, aí Lucas 12:42, viver na fidelidade e agir no tempo oportuno, tá? Esse tempo oportuno em grego é kairos, né? Então, nós devemos ser quem é administrador fiel e prudente, que vai dar comida aos seus servos na hora certa. Esse tempo oportuno é algo que marca também a nossa vida. Nós podemos falar muito, ensinar muito, se não for na graça de Deus, vai ser palavra que o vento leva. E às vezes uma frase colocada dentro da graça de Deus, ela vai dizer mais coisas do que muito tempo. Então quer dizer que eu devo falar pouco? A questão não é falar pouco, falar muito, é falar o conveniente. Mas sempre com a intenção de que seja o tempo oportuno. Sempre com a intenção de que seja Deus que está falando ali. Kairos é o tempo da graça, né? Então, esse administrador sábio e fiel e prudente, prudência é sabedoria na prática. Então, nós podemos aí conjugar as duas tranquilamente. A decisão sábia do coração vai se transformar em gestos de prudência. Para a Sagrada Escritura não há problema nenhum nisso. Então, quando fala que o administrador é sábio, é fiel, é prudente e vive a fidelidade, ele sabe a hora certa. Aí ele trabalha verdadeiramente para Deus. A sabedoria, conforme Tiago 1,5, deve ser pedida para Deus. Ela deve, é dever nosso pedir a sabedoria de Deus na nossa vida. Nós não devemos ter arrogância de achar que nós temos já a sabedoria. Então ela deve ser, porque, como nós dissemos, é graça de Deus. É reconhecida nas obras, conforme Mateus 11:19, né? Então nós devemos ter obras que verdadeiramente mostrem que somos sábios, né? Porque senão nós corremos o risco de nos perder, né? Como eu disse. Em João Batista, aí nesse convite à conversão, e em Jesus, a vivência da misericórdia. Tudo deve levar a João 13:34. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse amor de entrega, esse amor da cruz, esse amor de serviço. Toda sabedoria, ela tem que nos levar a reconhecer a Deus como Senhor presente em cada ser humano, conforme também Mateus 25, na parábola lá do fim do juízo final, né? Eu estive com fome e desse comer. Como que a gente vai saber isso? Na medida em que eu sou uma pessoa verdadeiramente sábia. E essa sabedoria deve levar a viver a misericórdia. Senão, nós nos perdemos e fazemos outros se perderem. Sempre devemos ter, como nós vamos ver durante este curso, que o medo que deve estar no coração do formador é aquilo que está em Mateus 23. Fariseu hipócrita que atravessa céus e mares, mares e rios, terra e mares, para fazer um discípulo que seja 2 vezes pior do que tu. Então, nós sempre devemos ter esse temor de Deus para não cair nisso. Quando deixamos sempre Deus ir à frente, a gente não faz isso. Quando assumimos para nós mesmos e não vivemos para a misericórdia, nós podemos cair muito nisso. Portanto, concluindo, Jesus é um mestre que concede a graça da sabedoria. Não chameis ninguém de mestre, porque só um mestre, esse mestre é o Cristo. Portanto, ele é um mestre formador. Somos mestres formadores nele, tá? Por isso, tudo que é atribuído a nós é dessa maneira. E ser sábio é viver segundo Deus, nessa escuta, nessa humildade, nessa prática da justiça, da misericórdia e na fidelidade. Aí nós somos formadores sábios, formadoras sábias. Então, peçamos a Deus que fique claro esse itinerário formativo
E que a sabedoria seja algo que é aquilo que está na Sagrada Escritura, seja algo do anseio do nosso coração. Que nós renunciemos à falsa humildade. Eu não posso querer ser sábio porque isso daí são para pessoas. Não, é obrigação ser sábio. Só que aquele que foi chamado a ser formador, ele pega aquele pouco que ele conseguiu com Deus e ele vai oferecer isso para alguém. Deus deu a capacidade para essa pessoa para pegar aquilo que ela tem, o livro, o tesouro do coração, conforme está em Mateus, e pegar e oferecer isso aos outros. Então não precisa ter medo disso, porque se Deus te chama a isso, Ele vai te capacitar e aí nós vamos usar toda a sabedoria possível para que isto aconteça. Então, na nossa oração, peçamos ser configurados ao Cristo Formador, ao Cristo Mestre, pela ação do Divino Espírito, que nos dê o dom da sabedoria para tomarmos decisões segundo Deus, decisões que sejam humildes, que vêm da graça de Deus, decisões que sejam verdadeiramente misericordiosas, que construam o ser humano nessa mesma misericórdia. Então, peçamos isso a Deus e que o Senhor nos ajude. Amém.